Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é a criança da paz. Um antropólogo e missionário contou uma vez uma história muito interessante. Ele contou que foi trabalhar numa região bem no interior da África e lá ele se deparou com tribos que eram muito violentas e que estavam constantemente brigando entre si. Havia guerras terríveis, violentas, dolorosas e eram muito perturbadoras. E havia um costume para se selar a paz entre essas tribos. A tribo que não suportava mais a guerra e que desejava selar a paz, ela devia escolher dentre as suas crianças, os seus bebês, uma que seria sacrificada em nome da paz. Então, a tribo que desejava a paz, ela levava esta criança e ambas as tribos juntas sacrificavam esse bebê em nome da paz, para selar a paz. Esse missionário ficou muito perturbado com tal situação e ele queria quebrar esse traço cultural tão pecaminoso e terrível. Afinal de contas, as culturas são criadas por homens que têm problemas com o pecado. Homens precisam ser redimidos de seus pecados. Logo, também a cultura precisa ser redimida pelo Evangelho de Cristo Jesus. E ele se pôs a pensar em como ele poderia quebrar esse traço cultural, acabar com esse traço tão terrível de uma cultura que matava crianças em nome da paz. Ele se lembrou de algo muito importante. Se lembrou que todos nós éramos inimigos de Deus, por natureza inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original. E ele se lembrou de que Deus enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados e assim estabelecer a paz. Em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, a profecia diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sob os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sim, Deus enviou o seu Filho, que veio ao mundo como um bebê, e depois cresceu, cumpriu o seu propósito e foi à cruz para morrer por mim e por você, para morrer por todos nós. Ele se deu num sacrifício absolutamente perfeito. Em Gálatas, no capítulo 1, nos versos de 3 a 5, Paulo escreve: a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, enviou o Deus Filho para morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar, por causa dos nossos pecados. E Jesus se deu num sacrifício absolutamente perfeito para que pudéssemos ser salvos. Ele morreu em nosso lugar. Então o missionário conta as boas novas do Evangelho para a tribo e diz: olha, a criança da paz, que sela a paz perfeita, já foi sacrificada. Não há mais necessidade de sacrifícios de crianças, nem de sacrifícios humanos, porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. E mais, não foi aquele que mais ofendeu que desejou a paz. A parte que nunca ofendeu, a parte que sempre nos ofertou paz, foi a que enviou o sacrifício de seu Filho. Ele dizia a eles o seguinte: nós é que guerreávamos contra Deus. Deus não estava guerreando contra nós. Nós é que éramos rebeldes contra Deus. Ele nunca foi rebelde no que tange a nós. Ele nunca foi rebelde. Mesmo assim, nós é quem deveríamos ter oferecido o perfeito sacrifício. Mas não podíamos, não o fizemos, não quisemos, nem sequer pensamos nisso. Ele, sendo a parte correta de tudo isso, sendo o doador de toda a paz, mesmo assim, ele enviou o seu Filho. Ele fez melhor do que todas as outras tribos. Ele não precisava da paz entre nós e ele, porque ele é perfeito. Mas mesmo assim, ele enviou seu Filho para nos salvar. Jesus se fez homem, se fez criança e um dia cresceu
e morreu o perfeito sacrifício por amor a nós. Ele é a criança da paz. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de penitências, não há mais necessidade de se escalavrar os joelhos em escadarias, ou de se chicotear, ou de derramar sangue, porque todo o perfeito e aceitável sacrifício foi feito por Jesus, o nosso Senhor. Ele é a criança da paz. Ele é a nossa salvação. As tribos entenderam, a maioria das pessoas daquelas tribos entenderam, e eles desejavam a paz. E eles nunca mais sacrificaram crianças em nome da paz, porque o perfeito sacrifício Cristo já fez em nome da paz. Que possamos sair e contar essa história e evangelizar a paz. Falar de Jesus e do seu perfeito sacrifício, porque só Jesus pode nos salvar. Então, vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça. E porque o Senhor enviou seu Filho, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz para nos salvar. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos o teu nome. E nós oramos no nome do Senhor Jesus, no amado nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. E a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.